Olá, sejam todas bem-vindas para o nosso Webencast, o melhor podcast de empreendedorismo feminino do mundo, hein? E com a sua audiência que está de outros planetas todos. Gente, hoje eu estou muito feliz porque nós estamos recebendo uma empresária, aquela fazedora, aquela realizadora, aquela que veio de Andradas, gente, Minas Gerais, para conversar aqui com você. Então, participa, fica conosco e nós vamos falar tudo sobre coxinhas, sobre empreendedorismo, sobre maternidade e também os desafios. Então, conosco aqui a nossa deusa maravilhosa, Carol Coxinha, seja muito bem-vinda! Obrigada, Tati! Estou muito feliz de estar aqui com você, com as pessoas que te seguem com essa mulherada, né? E o trabalho incrível que você faz aí à frente da Eben. Gente, que delícia, que delícia! A Carol, gente, ela é fundadora de uma das maiores redes de salgados do Brasil. Então, a Carol Martinelli, mas é lindo, Carol Coxinha, adorei. Transformou, né, um empréstimo de 30 mil em um império gastronômico com mais de 100 unidades espalhadas pelo país. Ela, né, que veio, é técnica em química por formação e aplicou com rigor, né, todos esses processos industriais à receita da família e criou realmente esse império. Você sabe, Carol, que eu também comecei a empreender com o meu patrimônio de 11 mil reais. Era um carro que eu tinha, um Corsa. Eu vendi quando eu tinha 20 anos e abri o meu primeiro negócio e foi a melhor coisa que eu fiz. Muitos desafios, né, amiga? Mas realmente vale a pena quando a gente tem um sonho. Como que começou? Realmente, como que você teve essa ideia, essa inovação? Gente, é maravilhoso. Você sabe que meu namorado mora ali em Perdizes, ali tem uma unidade. Pertinho, sim. Eu passo sempre ali, eu falo, gente, Carol Coxinhas, Carol Coxinhas. Meu sonho era conhecer a Carol Coxinhas. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com você. E realmente foi a Carol Coxinhas, ela veio depois que nós já tivemos outros 2 negócios. Às vezes as pessoas acham que a gente cresceu com o negócio ali e o negócio já decolou. Não, muito pelo contrário. A gente começou lá atrás, eu e meu marido, quando a gente se casou, a gente logo entendeu que nem só de amor se vive, sabe, Tati? Exatamente. A gente viu que as contas não fechavam ali no começo, a gente teria que fazer alguma coisa. Ali a gente viu o que a gente... Vamos ter que fazer alguma coisa, que o nosso salário de CLT não dá. Então a gente decidiu achar alguma coisa para empreender. Como? Sem dinheiro? A gente não tinha, tanto que a gente estava procurando uma alternativa, uma segunda fonte de renda, porque as contas não estavam fechando, né? Aí a gente viu que tinha uma hamburgueria na cidade, que estava à venda. A gente decidiu encarar, pegar um empréstimo no banco. Eu falo que a gente não começou do zero. Ah, vocês começaram do zero? Não, do negativo. Do mesmo jeito do Corsa. A gente foi lá e pegou 30 mil no banco e pagamos ali a hamburgueria e fomos crescendo essa hamburgueria. Ficamos 5 anos trabalhando sábado, domingo, feriado. Começou ali vendendo R$20 na noite. A gente chegou ali no auge de fazer mais de 226 entregas em um dia, numa cidade de 40 mil habitantes. Então foi um salto. Até que chegou o momento que a gente entendeu que a gente sabia trabalhar e queria escalar. Então foi um momento muito crucial ali, porque você já tinha um negócio que estava dando muito certo, depois de passar por todos os perrengues, deixar isso bem claro. Mas e daí? Como é que você faz? Ou se você estabiliza, ou você cresce. E ali a gente tomou a decisão de procurar outros negócios para a gente começar a empreender, porque a gente queria escalar. A gente já sabia como é que trabalhava a hamburgueria, a gente via que dependia muito da gente como dono, a gente entendeu que começamos a ganhar dinheiro, mas a gente não tinha tempo para fazer mais nada. Criou a própria escravidão. Exatamente. Né? Eu falo muito isso. Muitas vezes as pessoas acabam empreendendo porque sabem uma habilidade técnica, mas se não tem todo o processo de gestão, que eu sei que vocês entendem muito sobre processo, sobre gestão, acaba criando a própria escravidão. E é um pecado, né, Carol? Porque, olha, 70% dos empresários, os pequenos e médios empresários no Brasil, não sabem empreender. Eles ficam ainda naquela corrida de ratos. Por isso, gente, é fundamental que você trabalhe muito bem, processos muito bem definidos e também toda essa questão realmente de time muito bem engajado, né, Carol? Exatamente. E aí, qual foi o próximo passo? Aí a gente entendeu, a gente tinha 2 caminhos ali, Tati, depois que a gente começou a ganhar dinheiro com o nosso negócio. Ou a gente continuava do mesmo tamanho e estava muito bom para muitas pessoas chegar naquele patamar que a gente chegou de uma hamburgueria lotada, sábado, domingo, meio de semana, estava muito bom. É o que a maioria das pessoas querem. Só que tem uma coisa, quando a gente empreende do jeito certo, a gente entende que, será que aquilo ali é o máximo que eu consigo extrair de um negócio ou até da minha capacidade? Porque a gente passou por todos os perrengues empreendendo. Quantos perrengues a gente passa? Eu já consertei muita coisa, agora ou eu fico deste tamanho que eu estou nessa hamburgueria, porque a gente também atingiu o teto. Tem um momento que o teu negócio atinge o teto, você não consegue crescer mais. Você vai abrir uma segunda unidade?
não daria porque a gente, apesar de ter crescido muito, a gente era escravo do nosso próprio negócio. Então, dependia da gente ali todos os dias. Então, a gente decidiu que aquele modelo de negócio, a gente já tinha estruturado tudo. Vamos olhar para o mercado para ver o que a gente pode fazer de novo. Aí a gente abriu uma casa de suco, porque a gente já pensava em franquia e escala. Deu muito certo, trabalhando em paralelo, tá? Hamburgueria, trabalhando muito ali com a casa de suco. Aí a gente viu que a casa de suco seria muito legal, foi um sucesso na cidade. Mas como que eu iria ter uma escala de ter um produto que eu pudesse vender o produto para outras pessoas e não só uma loja própria, eu queria ter várias lojas. A gente falou, ainda não é esse modelo de negócio. Aí a gente começa a ter percepção do que realmente gera riqueza. Porque se você trabalha ali no seu negócio todo santo dia, depende de você, você é escasso. Mas como você consegue replicar isso olhando modelos de negócio para você conseguir ter uma escala? A gente já tinha um produto que vendia muito bem, receita de família, da família do meu marido ainda, a coxinha. A gente falou, talvez a gente vender coxinhas em porções, uma coxinha pequenininha em porções pode dar muito certo. E ali a gente viu que tinha um modelo de negócio já parecido com aquilo que a gente estava querendo fazer. Aí você falou, mas foi você que criou? Não, tem tudo que você já for pensar, já tem. Mas você pode lapidar, deixar melhor, colocar o teu DNA. Foi assim que a Carol Coxinha surgiu. Em 2015, a gente abriu a nossa primeira loja. Gente, que coisa maravilhosa. Quando você fala realmente dessa inovação que você fez nesse mercado de salgados, eu penso do brigadeiro. Sim. Né? A gente teve aí as ondas das brigaderias e tudo mais, e que quando você vai para fora do Brasil, não sei se hoje já tem, mas eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, falava, gente, que vontade de comer um brigadeiro, não existia. Não tinha. Quando você vai para a Europa, que vontade de comer um brigadeiro, não existe. Né? E a coxinha é algo muito nacional nosso, né? Sim, é um produto que é muito popular, que você tem em todo lugar, só que o nosso modelo de negócio trouxe uma diferenciação. Tá, eu posso comer uma coxinha grande ou eu posso comer uma porção com vários sabores ali dos salgados tradicionais que o brasileiro já tem no seu paladar. E aí foi que a gente trabalhou. A gente não trabalhou, Tati, o produto. A gente sempre trabalhou a marca. E talvez ali que foi o nosso diferencial. Que bárbaro, gente. Olha que importância, que ouro que a Carol tá dando para nós. Sempre a gente fala aqui na IBEM sobre a importância realmente do branding, de você fazer uma construção de marca, né? Porque realmente quando a pessoa vê uma gôndola, vê 2 batons e de repente tem um batom que ela seleciona, por quê? Porque ela tem, muitas vezes ela já tem uma imagem, eu já vi esse batom nas mídias digitais, já vi de repente passando num comercial, alguém já falou esse nome. Então desde o início vocês tiveram essa preocupação então de trabalhar muito bem o branding, que antigamente não era, né? Não, ninguém falava disso. Não falava, né? Eram só as coisas de multinacional. Hoje não, né? Nessa nova era que a gente vem vivendo, a importância de você cuidar, né? Ser muito intencional, né? Desde o dia 1, falar, não, qual é o meu modelo de negócio? Eu vou trabalhar realmente a construção de marca. Conta mais sobre isso, porque é algo que eu ensino, a gente tem uma matéria, né, um dia inteiro só falando sobre arquétipos e construção de marca e branding. Eu acho que você falou a palavra que, para mim, engloba tudo isso, intencionalidade. Quando a gente começou com a nossa hamburgueria, um dos primeiros insights que a gente teve, a nossa hamburgueria tinha um nome específico, que era muito característico da cidade, só que as pessoas não falavam, vamos no pavilhão hamburgueria, que era o nome da nossa hamburgueria. Eles falavam assim, vamos lá na Carol? Porque ali na frente, eu era a pessoa que atendia e o meu marido era a pessoa da chapa. Então as pessoas se conectaram muito comigo ali. Eu acho que o primeiro, a gente fala de branding, construção de marca, todo mundo acredita, e antigamente acreditava também, que era para negócios muito grandes, para um Mac, para um BK. Só que você, dentro da sua cidade, no seu bairro, na sua região, entre as pessoas que você é conhecida, como você pode criar uma marca que você seja lembrada por essas pessoas? Porque a gente cresceu no efeito caracol. Então eu peguei esse insight lá da hamburgueria e eu sempre avaliando como que as pessoas se comportavam. As pessoas falam, qual que é o segredo? Como é que você chegou até aqui? Eu demorei muito para pensar, porque eu sou uma pessoa muito comum. Então, se eu conseguir, eu falo que qualquer um consegue, desde que tenha intencionalidade. Mas é observando o comportamento e tratando as pessoas como eu queria ser tratada quando eu fosse nos lugares. Eu acredito que essa coisa do branding, da marca, o que o meu cliente quer? Como eu posso pegar um pedacinho ali para eu ser a principal marca que vem na cabeça dele a hora que ele lembrar de uma coxinha? Ou no nosso lanche mesmo, quando a gente começou lá atrás. A gente via que a gente não tinha cliente, porque muitas hamburguerias, nós éramos novos ali, meu marido gostava muito de aquário. Ali foi a minha primeira sacada. As pessoas passavam direto pela nossa hamburgueria e ia no lanche de baixo. Falei, pega esse aquário de casa, coloca aqui na frente. A gente fez uma reforminha e colocou o aquário na frente.
As crianças passavam, fazia birra para entrar e os pais queriam ir no lanche de baixo. Eu falei, é aí. Então é criança. Já tirei um espacinho ali, coloquei uns brinquedos. Ali eu fui me posicionando como um lugar que era familiar na hamburgueria. E ali eu fui trazendo clientes, mas estudando o comportamento das pessoas que trabalham comigo. Na Carol Coxinhas, quando surgiu, eu falei, eu vou trazer a força da marca com elementos que também trazem essa conexão com o emocional. A gente não fala muito da Disney? Eu sou da época que Disney era um sonho, mas era um sonho tão distante, né? E é uma marca para a gente se inspirar. Eu falei, eu vou trazer um mascote, que tudo que eu tenho vontade de fazer, esse mascote vai fazer, porque eu queria, a minha marca é uma marca divertida, eu posso brincar com o público, o meu público infantil era muito grande, coxinha, criança, mãe, eu já tinha essa estrada também dos outros negócios, da hamburgueria, que eu já tinha esse público, né, fiel. A gente trouxe elementos que a gente pudesse brincar. Então a marca, ela tem vida, eu falo, né? Não é só Carol por trás da marca. A gente tem essa mascote. Onde a gente ia inaugurar a loja, ninguém conhecia a marca, mas tinha uma mascote gigante lá em 2015, dançando e brincando, interagindo. O povo tirava foto, o povo marcava. O que é isso? Eles brincavam. Nossa, é o Zé Gotinha? É uma batata? O que é? Mas gerava mídia paga. Então o que você pode fazer hoje, olhando o teu produto, olhando o teu cliente? Que nicho que você consegue entrar ali para você ser lembrado? A gente optou nesse momento pelas crianças. Por quê? A criança, ela não tem poder de compra, mas ela tem poder de decisão. Se chorar, a mãe vai, a gente sempre brinca. Então a gente foi para um lado que ninguém estava olhando, que eram as crianças, a gente fez uma marca mais lúdica, mais emocional. A gente nunca vendeu só a coxinha por si. A gente vendia tudo que a marca trazia, uma embalagem diferente, trazia os personagens da marca, a gente tem música, a gente tem clipe. Então a gente veio para esse público e se firmou como uma marca que era lembrada não para matar a fome, mas também porque entrou na mente, no coração das pessoas. Gente, que bárbaro, que bárbaro. Bom, Carol, você de química já deu para entender que você realmente tem, né, aquele sangue nato do empreendedorismo. Você entende muito de psicologia, porque você olhou para o seu cliente, né, teve todo esse olhar de percepção. Você também, muito marqueteira, né, teve esse olhar realmente de olhar o que o mercado, para onde ele está indo. E o principal de tudo, né, Carol? Você parou de apagar incêndio, porque quando a gente começa a empreender, a gente não entende nada de gestão. E acontece muito que a gente vira, assim, uma bombeira dentro do nosso negócio. E em vez da gente focar no que, de fato, é importante, a gente acaba focando só no que é urgente e chegando no final do dia sem resultado e totalmente exaustivo. Né? Porque realmente a gente só apagou incêndio. Como que foi para você sair, né, desse trâmite de apagar incêndio e ir para o efeito uau? Eu sei que você teve uma participação no Shark Tanks. E você ficou muito famosa, gente. A Carol muito famosa, porque ela ficou muito famosa pela sua coxinha de morango. E como que foi essa inovação? Porque é uma inovação, né? É um produto diferente, mas a gente sempre trouxe. A gente fez a coxinha de Páscoa, veio a coxinha de morango, veio a coxinha de chocolate. A gente tem os nossos produtos que são a curva A, que a gente fala, que é aquele produto que você tem que ter que vende. Mas a gente precisa ter produtos, e as pessoas não olham para isso, que é produto que vai te gerar mídia. Que é para você fazer marketing. A coxinha de morango, ela é muito boa, mas você, a hora que a gente conversou aqui, a primeira coisa que você falou que foi dela. E ela se chama morangoxinha. Então a gente junta as palavras, a gente brinca, a gente tem todo um contexto a gente fala que a gente tem uma tribo, e nesse tribo tem o nosso próprio linguajar, os nossos clientes são os nossos coxfãs. Então a gente começou a estruturar todo esse contexto para poder criar. E quando você fala que a gente às vezes está totalmente preso no operacional, Tati, quem está preso no operacional não tem tempo de olhar fora. A gente sempre vai olhar para dentro, apagar incêndio o tempo todo. Eu já passei por isso. E eu sempre falo que tem fases que você precisa estar muito imerso no operacional mesmo, porque depende de você. Mas e quando começa a melhorar? E quando começa eu vou contratar alguém. Eu falo que talvez a minha maior tacada de mestre ali, onde eu sou melhor, é em contratar pessoas que vão agregar aonde eu preciso. Eu não vou contratar alguém que vai fazer aquilo que eu faço. Eu olho a minha necessidade. Eu falo que a minha primeira contratação certeira, que foi que virou meu jogo, você fala que a gente chega em casa, tá exausta, né? Eu sempre falei, eu não ligo de trabalhar. O que for preciso trabalhar aqui, porque eu sei que vai ser um processo para o meu negócio crescer. Eu tinha total consciência disso. Mas se eu chegar em casa e tiver a casa arrumada, para mim seria o melhor dos mundos. Uma das minhas primeiras contratações foi colocar alguém
lá na minha casa. Fantástico, porque é verdade, né? A gente já realmente coloca toda a nossa energia no nosso trabalho. Chegar em casa, fazer realmente o terceiro turno Sim. é muito pesado, E né? falando para mulheres, que é o teu caso, como que é difícil fazer essa dupla jornada ali? Só que foram mais de 7 anos para conseguir colocar uma pessoa na minha casa, mas foi a primeira contratação certeira, porque eu conseguia olhar para o meu negócio e foi a minha primeira grande vitória. Talvez essa coisa do sair do operacional, focar em olhar no crescimento, eu sempre contratei quem era bom naquilo que eu não era tão boa assim. Eu sou boa em marketing, mas no financeiro eu não era tão boa. Eu sou visionária, eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu precisava de uma pessoa mais organizada. Eu falo até para os meus franqueados hoje que a tua melhor contratação é aquele que vai casar com aquilo que você não faz tão bem para você focar naquilo que é teu ponto forte. É, exatamente. É trabalhar com os perfis complementares. Perfeito. Né? Eu sou uma pessoa extremamente comunicadora, executora, e o meu sócio, ele é um analista planejador. Então é muito bacana. Então, realmente tem os eventos, né? Tem as formações, tem a curadoria de conteúdo, deixa comigo. Mas todo o restante não fala comigo também, porque é algo que eu sei fazer, tenho conhecimento, mas não é uma habilidade gostosa, não é uma habilidade que eu tenho prazer. E é verdade, né? A gente vive num mundo dos diferentes, com as suas diferenças, e o legal da gente entender sobre perfis de comportamentos é saber aquilo que você faz melhor. Foi um erro muito grande, né, Carol, acho que quando a gente estudava, porque os nossos professores falavam, você tem que tirar nota 10 em tudo. E é impossível. Né? Por exemplo, o meu sócio, que é meu irmão, ele sempre tirou nota 10 em matemática. Eu sempre tirei nota 7 em matemática, mas eu sempre fui muito boa em português, em história, geografia, e ele já não era. Mas a gente cresce com essa cobrança que a gente tem que ser boa em extremamente tudo. E não é. Se a gente realmente focar nas nossas habilidades, que a gente gosta, tem uma habilidade natural, a gente vai ser maravilhosa, vai ser excelente. E vai realmente criar inovações como é o que você tem criado junto com a sua família, com o seu marido, né? Com certeza, eu acredito que a gente é capaz de fazer? Com certeza. Mas o esforço que eu vou demandar para aprender aquela habilidade, tem um momento, né, Tati, que a gente tem que saber. A gente vai ter que saber gestão financeira, eu não tenho tanta facilidade, mas é necessário. Mas é a hora que começa a ficar bom. Eu vou focar naquilo que me tomo. Aquilo que eu faço em 10 minutos, eu vou gastar 1 hora. Só que 1 hora é 1 hora que você pode estar buscando um comercial, pensando em alguma coisa do marketing, você pode estar focando num processo de melhoria na sua empresa. Então, essa contratação é importante. Às vezes, tem muita gente aqui que está empreendendo. Será que atende as pessoas certas nos lugares certos? Então, eu sempre olhei para isso. Eu estou no lugar que hoje eu acho que é o certo da minha empresa. Mas em vários momentos eu não estive ali, mas eu sabia que ali não era o meu lugar. Mas por necessidade eu estava. Mas quando eu melhorasse, eu colocaria alguém ali para eu fazer outras coisas e trazer mais dinheiro para a empresa. Porque esse é o papel do dono. Esse é o papel do dono. E você sabe, Carol, que a gente tem várias alunas, né, várias pessoas que participam do nosso ecossistema que tem o nome dentro da marca. Né? Então a gente tem a Picu, da Picu Ruchas, né? A própria Natália Beauty e tudo mais. Como que é para você realmente vivenciar? A gente está vivendo esse mundo, né, do personal branding e muitas vezes, né, a marca acaba ficando tão grande e às vezes você se sente até pequena Sim. como pessoa. Né? O que você acha disso hoje? Assim, hoje, se você pudesse recomeçar, você colocaria Carol Coxinhas ou não? Você colocaria um nome diferente? Porque é uma deficiência que eu tenho também. Como eu comecei na EBEM, eu coloquei muito a minha cara como professora. Né? E hoje lá nós temos mais de 30 formações e eu consigo dar. Né? Realmente, eu dou excepcionalmente 20 formações. Agora, inteligência artificial, educação financeira, habilidades que são mais, né, mais numéricas, com mais planilhas, não é o meu habitué, mas eu tenho essa formação. Mas, desde o ano passado, eu acabei saindo do palco e colocando outras professoras. Mas, ainda bem que desde o início eu não coloquei o meu nome ali, né, bem by Tatiane Lunca, porque a gente sabe que tudo isso faz parte da marca e tem um valor agregado. O que você poderia dar como que foi essa experiência para você? O que você pode ensinar para a nossa audiência? Para você ter uma marca que carregue o seu nome, você tem que estar muito bem psicologicamente. Você tem que ter muito mais força de arranque, porque você é a cara do seu negócio. E eu falo que a gente é uma extensão daquilo que a nossa empresa é. A empresa é uma extensão daquilo que a gente é, para ser o mais exato. Eu acho, Tati, que é um peso que a gente carrega,
mas ao mesmo tempo é uma honra você ter um negócio que chegou em tantos lugares, só que, como eu falei para você anteriormente, eu não imaginava que a minha marca ia chegar tão longe. E quando a gente se programou para ser franquia, eu falei, nossa, ninguém vai comprar uma marca que se chama Carol, que tem um nome próprio. E não é isso que acontece. Mas o mais legal é quando a gente tem a marca, nós somos a cara da marca, só que você gosta de estar à frente daquilo, não é um peso. Embora tem uma hora que sim, você está ali à frente, você precisa gerar conteúdo, você precisa mostrar o que a marca é, mas eu brinco que eu tenho uma Carol à frente de cada unidade, porque as pessoas, quando empreendem, né, quando é franqueado, senhora Carol, ninguém me chama eu pelo meu nome, todo mundo fala, oi Carol, tudo bem? Então, essa questão de ter uma Carol à frente de cada Carol Coxinhas é muito interessante, mas para você que tem o seu nome à frente da marca, eu acredito que então você precisa se posicionar para você alavancar sua marca, só que trazendo outros personagens. Teve uma época que eu pensei, tá, a marca não pode só ter a minha cara, vamos levantar alguns franqueados, vamos levantar meu braço direito, vamos colocar a mascote para gerar conteúdo. Então hoje a minha marca sim carrega o meu nome, mas eu tenho outras personas que a gente já está posicionando ali para que consiga ser a cara da marca também. Que legal, gente. A gente vê todo esse processo de construção, até com o Magazine Luiza, Sim. né? E a Lu, aí se tornou realmente um personagem maravilhosa. Acho que ela é a principal influenciadora digital do Sim, mundo. é muito grande, sim. Né? E eu fiquei, Carol, arrasada, porque eu fiquei sabendo agora que no carnaval a Lu recebeu 2 milhões para mudar a cor do cabelo. E para mim não pagam nem 10, nem 10 mil. Eu pago a cabeleireira ainda. 2 milhões o contrato Meu que ela Deus. fechou junto com a Vela. Olha que a Não, força, insano. né, realmente, do poder de uma bela construção de marca, Sim. né, de um belo influence digital. 2 milhões. Não sei se você percebeu, mas a Lu do Magalu, no carnaval, ela ficou loira. Nossa, mas Aí, por 2 milhões, 2 metade. milhões, Aí ela tinha que ficar 2 semanas, depois ela podia pintar o cabelo de Incrível. volta. Olha para ver Incrível. a força A de collab quem das está à marcas. frente ali da marca. O quanto pode ser positivo para o seu negócio, né? É. Porque as pessoas hoje se conectam com pessoas. As pessoas querem entender a história por trás da marca. Mas eu também não acho que deva amarrar só em você, porque uma marca é muito mais forte do que isso. Eu falo que a minha marca, eu estou à frente dela, mas ela também tem outros personagens que têm histórias muito legais de serem contadas e eu também tenho ali a minha história, porque senão eles linkam muito uma coisa à outra. Só que tem que ter outros personagens ali no meio do caminho também. Hoje, Carol, você tem quantos franqueados? A gente, franqueados uns 50, porque tem alguns que tem mais de uma unidade, né? Uns Legal. 50, 60. Que legal. E como que foi esse processo de franquia? Depois de quanto tempo? Desde do dia 1, você já falou, eu vou criar realmente um negócio para que seja franqueável, né? Eu sou a Adriana da Nut Bavária, Adriana Auria, maravilhosa. Ela é muito amiga nossa, ela fala, Tati, desde o início eu criei a Nut Bavária para ser franqueada. Não tinha muito isso no Brasil, eu queria inovar. Né? Você, desde o primeiro dia, você já pensou em franquias e como que foi realmente passar esse processo de qualidade? O que você poderia falar para as nossas alunas, nossas audiências, nossas empresárias que estão aqui nos assistindo? Porque eu tenho várias, né, uma audiência muito grande nessa área de lanchonete, na área de confeitarias, e todo mundo tem muito dúvida. Tati, é o momento de franquear ou não? Quando nós saímos da hamburgueria, que era o nosso primeiro negócio, a gente já queria algo que fosse escalável. Então, mais uma vez, a intencionalidade. Isso, para mim, sempre é um mantra que eu levo. A Carol Coxinhas, ela surgiu para ser franquia, Tati, porque a gente já passou por todo aquele processo. Antes da gente pensar na Carol Coxinhas, eu já tinha passado por todos os perrengues na hamburgueria, então eu estruturei processo, eu via como precisava trabalhar, mas mesmo assim ainda dependia muito de mim e do meu marido ali à frente. Então eu queria algo que eu conseguisse ter um pouco mais de liberdade e conseguisse criar processos que não dependessem de nós. Eu acho que o maior erro de quem hoje tem um negócio é ele centralizar tudo no dono e não procurar maneiras de criar padrão de escala através de processo. A gente fala de processo hoje, acho que é uma das maiores deficiências de donos de negócio, principalmente negócio de alimentação, porque você vai comer uma coisa hoje e amanhã tem que estar igualzinho, porque o teu cliente, se comer um sabor hoje, for no outro dia, tá diferente, acabou, ele não te dá uma segunda chance. Então hoje eu falo que para pequenos negócios, tira tudo que está na tua cabeça
e coloca no papel, porque foi assim que eu fiz. Esse foi o meu primeiro processo. E se você hoje tem uma empresa organizada, mesmo que pequena, vai ter oportunidade de crescimento, seja através de marca própria, seja através de outros negócios seu ali mesmo que você vai tocar, lojas próprias, ou pessoas que têm interesse em investir no seu negócio. A Carol Coxinhas foi assim, a gente criou já falando que era franquia. A gente estruturou o modelo, o layout, as cores, tudo nasceu para ser franquia e a gente comunicou isso. A gente não imaginava que iria chegar onde chegou. Eu sempre falava, quando eu tiver umas 5 lojas, que eu vou querer crescer somos do interior. Então a gente vai querer crescer em Caracol, as pessoas vão conhecer e talvez ali alguém se interesse em querer adquirir a marca. Mas a gente já tinha credibilidade. As pessoas já nos conheciam pelo nosso negócio anterior. Então, a nossa primeira franquia, a gente vendeu 6 meses depois, com um parceiro nosso, que era da nossa cidade, que era cliente da hamburgueria, e ele falou, eu quero investir no negócio de vocês. Eu falei, ainda estamos em processo de formatação, porque a gente ainda estava lidando o modelo de negócio. Ele falou, não, ele era um casal, assim como eu e o meu marido, não, a gente acredita muito no negócio e a gente quer ser os seus primeiros franqueados. Eu falei, então vamos fazer uma parceria, a gente vai estruturar isso juntos. Deu muito certo, são os nossos primeiros franqueados, estão há 11 anos na rede e tem assim um dos maiores faturamentos do negócio. Eu acredito que se a tua empresa está organizada hoje, vai chegar a hora de você crescer em algum momento. Toda pequena empresa deveria ser estruturada como uma franquia, porque franquia tem padrão, tem processo e não depende do dono para funcionar. Fantástico, fantástico. Olha, ensinamento super válido. E a Carol já aceitou aqui o desafio e estará conosco, né, no palco do Conexão, dia 22, 23, 24 de setembro. Gente, o maior encontro de mulheres empresárias vai acontecer de novo no Toco Marine Hall e a gente espera vocês lá. Carol, vamos falar um pouquinho agora de um pilar muito importante, que é o família. Né? A maioria das nossas alunas, 80% empreende em família, ou com os filhos, ou com o marido, ou com o irmão. Né? Então, o empreendedorismo familiar é muito natural. Né? Aqui no Brasil, 76% das empresas são familiares e tem muita gente que ainda torce o nariz quando a gente fala que tem uma empresa que empreende, né, com a família, com o marido, com o irmão, enfim, é uma coisa complicada. Como que você fez os seus combinados? Né? No meu caso, olha só, cara, eu trabalho com meus 2 irmãos, com a minha mãe, com a minha cunhada, com o meu sobrinho e agora com o meu primo. Então, assim, eu gosto de trabalhar em família. É um negócio que, para mim, faz muito sentido e a gente tem os combinados, né? No entanto, a gente empreende mais de 20 anos. Como que você organizou? Eu sempre trabalhei também em empresa familiar, né? A minha empresa começou comigo, com meu marido, depois veio minha sogra, depois tia, irmã, primo, sobrinho, meus filhos trabalham lá, coisa de interior mesmo. Só que eu sempre trouxe comigo o seguinte ponto: dentro da empresa somos CNPJ. Ótimo, eu também falo, gente, não leve nada para o CPF, não leva nada para o particular, porque aqui é resultado, aqui é realização de sonho. E é o nosso sonho do time que a gente trabalha, né? A gente alimenta ali 200, 300, 500 pessoas indiretamente, então eu não posso errar. Então, a gente precisa ser, né? Eu sou muito assim também. Precisa ter essa firmeza e as pessoas que estão contigo também ali na empresa, eles precisam ter clareza disso. Que eu sempre falei, olha, a minha filha quando trabalhava lá comigo, né, que hoje ela está fora do Brasil, ali ela é uma funcionária, ela tinha um líder acima dela, ela tinha que responder por líder dela. Eu e o meu marido ali, a gente também tem um combinado, porque por muito tempo a gente meio que brigou, a gente encrencava, e isso atrapalhava também o relacionamento dentro de casa. Não tinha essa inteligência emocional de levar o que da empresa fica na empresa. Hoje, 16 anos depois empreendendo, a gente não tem problema com isso, porque eu falo que quem tem sabedoria aprende a levar as coisas da melhor maneira. Então, que seja você, a pessoa sabe ali se você empreende em casal. Mas é um desafio, Tati, e mais desafiador quando a empresa começa a crescer. Porque talvez as pessoas não entendam que você, quando era uma empresa pequenininha ou quando você estava começando, a tua cabeça é uma. O negócio começa a crescer, você tem que ter mais firmeza, mais responsabilidade, os impostos são maiores, os boletos são maiores, é muito mais responsabilidade com você com outras pessoas. Aí às vezes pode surgir aquela famosa frase, talvez eu no interior, você escuta muito, nossa, como você mudou? Não, eu não mudei a minha essência, mas a minha responsabilidade é muito maior. E se as pessoas não acompanharem, principalmente quem está perto de você, como é que você vai fazer para o teu negócio crescer? Às vezes pesa tanto, eu passei por isso em um momento, eu vejo muita gente também, começa a pesar, essas pessoas começam a pesar ali no empreendedor, ele vai perdendo até energia, vai perdendo a força, e ele
resolve ficar pequeno mesmo, porque eu não vou bater de frente, deixa ela fazendo do jeito que ela tá, porque é de família, mas ainda é um CNPJ. Não dá para você misturar as duas coisas. Esse é um erro muito comum e quando as pessoas realmente não têm esse papel da comunicação é que acaba o negócio não dando certo. E para mim, assim, um dos pilares família vem antes do pilar trabalho. Por isso que eu trabalho tanto essa questão, né, de harmonia e cada um tendo a sua função e a sua responsabilidade. Sim. E o comprometimento do tipo, olha, se eu fosse sua diretora, você responderia assim para mim? Né, eu falaria assim com um sócio, com um diretor que não tivesse um laço de sangue. Então eu sempre coloquei como um pilar realmente que a gente tem um desejo muito forte, né, de dar certo e de exemplo. Então, responsabilidade, como que a gente quer pedir para o nosso time que eles sejam exemplares se a gente não tem respeito entre a gente, se a gente não sabe se comunicar, se a gente realmente não responde, né, às ordens, à hierarquia. Então, é muito legal, eu acho que é um trabalho de autoconhecimento para você saber liderar. E tem essa questão também, Carol, que a gente, né, que somos mulheres fazedoras, realizadoras. Eu comecei a trabalhar desde os 11 anos de idade, então sou independente há muitos anos, desde os 14 anos já recebia uma boa grana, já ajudava em casa até com um pouquinho de que eu recebia. Então a gente gosta de fazer, de acontecer e a gente durante muito tempo, a gente vem vivendo essa era do patriarcado, que era uma era muito mais mecânica, né? Uma era muito mais rígida, que a gente ia fazer igual um trator e achava que era bonito que a gente não tinha referências femininas. Sim. Eu lembro quando eu comecei a empreender, que eu tinha 21 anos, eu procurava referências de mulheres empresárias, era tudo muito fechado. Eu lembro que eu vi uma matéria na Veja da Luísa Helena Trajano que comprou o Baú da Felicidade, mas não tinha acesso, hoje não. Hoje a gente tem um monte de referências femininas, né? Como que você trouxe o feminino para o seu dia a dia? Porque eu durante muito tempo sempre fui muito da energia masculina, sabe? De planejar, de fazer, de realizar e de ir igual um trator. E às vezes por não saber comunicar de uma maneira correta, né, de não utilizar a comunicação não violenta, posso ter magoado muitas pessoas. Hoje não, hoje comunicação não violenta é uma das matérias que a gente ensina lá na nossa formação Gestão Lucrativa. Saber a importância realmente de você falar, olha, eu gostaria, né, eu necessito e eu preciso, diante de todas as frases mais elaboradas para que a gente faça uma solicitação sem magoar ninguém. Eu acho que você trouxe um ponto que é tão importante, que é a comunicação não violenta, porque às vezes para a gente se fazer ser respeitada, se fazer ser ouvida, a gente vai endurecendo, a gente vai tendo que ficar cada vez mais ali masculinizada, né? E eu ainda falei, a hora que a gente começou, teve uma época eu falei, nossa, mas você vai perdendo até a tua feminilidade, porque é tão exigente o mercado é muito complexo, principalmente quando você pega o rompante ali do crescimento. Você tem que estar ali o dia inteiro, então você vai tomando decisão, você tem que ser muito firme, você tem que ser a pessoa que tem a voz da empresa, mas aí a gente fala, né, principalmente quem trabalha em casal, a comunicação não violenta, isso que você falou, será que se fosse um funcionário eu falaria assim? Será que se fosse uma outra pessoa eu falaria dessa forma? Mas eu também acho, Tati, que a gente tem que ter combinados, principalmente quando você é sócio ou trabalha em família, sabe? Qual que é o combinado aqui? Ok, temos opiniões divergentes, mas dentro da empresa, dentro da organização, quem vai ter a última palavra? Porque senão a gente vai ficar batendo. E qual que é o cargo de cada um ali? O meu marido é muito bem definido. E eu brinco que eu sou muito dura na empresa, mas na minha casa ele tem a esposa que é feminina, e a gente traz essa questão de ser realmente ali, ele ali é tomador de decisão dentro de casa, porque a gente vai ter que ter o equilíbrio. Isso. Então, eu acredito que quando a mulher está nesse momento de crescimento, eu acho que os combinados são muito importantes e ela também olhar para si, porque às vezes a gente só olha para o negócio e se anula como mulher, se anula como mãe, se anula como esposa, e a gente vai perdendo até o brilho, a gente não liga mais para um cabelo, você não pensa mais numa roupa, não dá tempo, porque você prioriza o seu trabalho. E eu entendo que tem muita gente nesse momento priorizando o trabalho mesmo. Mas quanto tempo? A hamburgueria, a gente falou, era 5 anos eu vou trabalhar de domingo a domingo. 5 anos eu vou estar lá todos os dias sem fechar, mas são 5 anos. Então, ter esses prazos também. Fantástico. Quanto tempo eu vou ter que estar assim? Porque uma hora você vai ter que olhar para si próprio, né? Fantástico. De fato, se não adoece, não tem como. Eu sempre falo, né? O empresário, a empresária, ela começa, né? Os 3 primeiros anos, realmente você dá tudo de si. Sim. Mas para a mulher,
pesa mais. O fato dela não ter ido numa reunião do colégio, Nossa, muito. dela não ter visto o filho dela andar, não ter visto falar a primeira palavra. Então, tem coisas, o empreendedorismo feminino ele é diferente do masculino. Tem coisas que para o homem talvez não pesam tanto, mas para a mulher pesa, né? E hoje eu tenho realmente algumas empresárias que têm filhos adultos, falam, Tati, eu me arrependo, sabe? De ter trabalhado um pouco menos e de ter realmente cuidado mais dos meus filhos na hora que eles precisavam. Então, para a mulher, ela precisa saber dosar, por isso que eu ensino tanto a produtividade. Nós, mulheres, foi feita uma pesquisa pelo Sebrae, onde nós, mulheres, temos 18% de tempo a menos do que os homens. Eu acho que até não, quando a gente olha a economia do cuidado, que a gente é responsável pela casa, pais idosos, doentes, filhos, muitas vezes cônjuge, toda a questão do autocuidado, a gente tem muito menos tempo. Então a gente precisa ser muito mais produtiva. E eu falo, às vezes a mulher fica perdendo muito tempo em eventos que não acrescenta, fica perdendo muito tempo em conversas que não flui. Então a gente precisa ser seletiva, né, Carol? Com certeza. Eu falo que uma das minhas maiores dores, Tati, é que eu comecei a empreender, o meu filho tinha meses. E quando eu comecei a empreender, eu amamentava ele no peito. E aí, como nós tínhamos acabado de pegar o negócio, a minha sogra que me ajudou muito nessa época, ela falava, nossa, ele precisa, tá na hora dele mamar. Eu lembro que eu não consegui, chegou dias de eu não conseguir sair de lá. Sair da hamburgueria, ele teve que ir para a mamadeira, porque eu tive que trabalhar. Isso pesou muito para mim. Só que sempre pesa mais para a mulher. Porque se você trabalha, você é cobrada porque você não cuida dos seus filhos. E eu me cobrei muito porque o meu negócio foi crescendo, eu tinha que viajar, eu tinha que inaugurar loja, eu tive que correr o Brasil, meu marido também. Então, a gente acabou meio que o que eu vou abrir mão agora, sabe? Não dá para você abrir mão de um filho, de uma família, da sua filha, não dá. Só que, para mim, foi um momento muito, muito doloroso. E essa questão da produtividade, você está muito certa no que você fala, porque às vezes a gente só olha para um lado e eu não consigo assimilar essa coisa que eles falam do equilíbrio, porque tem hora que você vai ter que olhar mais para um lado, depois você vai ter que falar, ok, agora eu vou olhar para outro. Eu sempre conversei muito com os meus filhos a respeito disso, eu falava, olha, a mamãe está indo trabalhar, mas a gente vai ficar junto, porque vamos fazer tal coisa junto depois, para ter essa compensação. Mas sim, eu imagino que você trabalhando muito com o público feminino, fazendo esse trabalho fantástico, quanto que dói uma mãe ter que escolher entre eu vou ter que trabalhar, porque se não for eu não vou conseguir prover o básico para o meu filho, né? É uma escolha muito cruel, mas que praticamente, eu acho que 70% das mulheres passam por isso hoje em dia. Exatamente, é um número muito grande, muito gigantesco, e o quão é importante quando a gente fala realmente da organização, né? Então a gente roda e volta, né? Que realmente o empreendedorismo é extremamente solitário, Sim. O quanto realmente o conhecimento ele é poderoso, ele faz com que você erre menos, né? Com que você chegue mais rápido, e se você caminha com pessoas que já fizeram o caminho, é bem mais fácil, né? Você gostou, você estudou o seu mercado, você gosta de estudar, o que você acha realmente do nosso movimento aqui, do nosso ecossistema de educação empreendedora, Carol? Eu falo que todo mundo precisa estar dentro de um ecossistema que respire, que vibre empreendedorismo. Se você empreende, você tem que estar dentro de um núcleo, dentro de um grupo. Por quê, Tati? Pela solidão. E principalmente mulher, quando está à frente de negócio, às vezes você empreende, você está num ciclo de amizade, as pessoas não empreendem, eles não vão entender que você se afastou porque você precisa tocar o seu negócio, você vai ficando cada vez mais reclusa. E se você está em um ambiente onde as pessoas estão passando pela mesma situação, além de ter a ajuda ali, você fala, nossa, eu não sou o peixe fora d'água. Isso é muito mais comum e te dá mais força, dá mais energia. Eu sempre falo que desde que eu comecei a empreender, eu lembro que eu fui em uma palestra uma vez, aquilo fez assim na minha cabeça, ó. Eu falei, meu Deus, eu preciso estar perto disso. E talvez eu só cheguei aqui porque eu entendi que eu deveria estar com pessoas que já chegaram aonde eu queria chegar. Aonde que eu estou hoje, se tem alguém que já chegou mais longe que pode me ensinar, é nela que eu vou colar. Por quê? Eu vou investir, porque tem investimento de tempo, de energia, de dinheiro, mas o quanto aquilo vai me retornar? O tempo nosso é muito caro. Se eu aprender com você, que você já chegou onde eu quero chegar, eu vou errar muito menos. Então, sim, precisa estar dentro desse ecossistema, precisa estar junto com outras pessoas que respiram o empreendedorismo. Que quando você falar de uma meta muito audaciosa, ambiciosa, eles não vão olhar para você e falar, nossa, quem você pensa que você é? Não, vai que você vai conseguir, é esse teu sonho, então vai buscar. Porque eu acho que hoje é uma das coisas que minam a energia
de mulheres que empreendem ela não ter esse acolhimento, ela não ter essa visão de quem está passando pela mesma coisa que ela. Porque para a rede social, para todo mundo, tá perfeito, né? Hoje se vende uma ideia na rede social que totalmente diferente daquilo que é na prática. E se você está num ambiente seguro, Tati, como é o teu ecossistema, com certeza ali você tem a liberdade de expor o que está acontecendo e buscar ajuda com outras pessoas, até ouvindo a história do outro. O que ele fez que ele saiu de onde ele está, que é o mesmo lugar que eu estou agora. E você vê que tem luz no fim do túnel, dá para crescer muito mais. É isso aí. E o teu sonho grande, Cá? A gente gosta muito de falar sobre a importância de sonhar grande. Porque sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho, né? Mas o quanto realmente a gente precisa se permitir. Muitas vezes as pessoas não se permitem, né? Então ela tem crenças de realmente que vão, né, o mundo inteiro, que o dinheiro não precisa de muito, que ela pode ter uma lojinha, que ela pode ter um negocinho, ela não se permite estar nas mídias digitais, ela não se permite aparecer, ela não se permite ser autoridade no mercado dela, ela não se permite ter o desejo de ser a maior. Eu tenho várias alunas que hoje elas são mentoras dentro do segmento delas, porque elas já chegaram num estágio que elas têm muito para ensinar, mas elas não se permitiam. Então, qual é o seu sonho grande? Você pode colaborar aqui com a gente. Eu sempre tive uma meta de eu quero internacionalizar o meu negócio. Maravilhoso. Desde que eu comecei a pegar entrevistas minhas lá, que eu tinha 2, 3 horas, eu falava, eu quero internacionalizar minha marca. Eu sei que eu não iria internacionalizar e não é tão simples assim, mas você entende que existe um caminho? Se eu sonho grande, eu tenho várias outras coisas que eu vou fazer que eu vou me despontar. Tanto que hoje a gente é uma das maiores do Brasil. Mas por quê? Antes de eu querer ir para fora, eu tenho que ter um negócio super consolidado aqui. Eu falava isso quando eu tinha a minha primeira hamburgueria, a minha primeira meta, eu lembro que foi... Eu tinha hamburgueria e tinha um prêmio na minha cidade que era os melhores da cidade. Eu falei, gente, eu quero estar entre os melhores da cidade. A minha primeira meta foi essa. Mas como? Se a gente nem é conhecido, vamos buscar. O que a gente vai fazer para ser os melhores, estar entre os melhores? Então, eu acredito que a grande meta sempre vai te levar muito mais longe do que se você não tiver uma meta nenhuma. E meta tem que ser ousada, sonho tem que ser ousado. Meu sonho é deixar minha marca grande a ponto da gente internacionalizar ela, não ser conhecido somente no Brasil. Gente, fantástico, adorei demais. Exatamente, tem que sonhar grande, tem que sonhar para o mundo. Eu tenho esse sonho grande também, sabe? Nós somos a primeira escola de empreendedorismo feminino no mundo e a gente está no ranking 7º. Né? O Brasil é o 7º país quando fala de empreendedorismo feminino, somos 30 milhões de mulheres empreendedoras, mas eu acho que dá para levar para o mundo também, sabe? Através da metodologia, do fazer. E nós brasileiras, a gente tem muita garra, né? A gente é um povo muito trabalhador. Com certeza, eu acredito que se a gente tem uma meta audaciosa, se eu miro o céu, eu alcanço as estrelas, é mais ou menos isso. Muito bom. Carol, que delícia, a gente está chegando aqui no final, a gente passa muito rápido, eu ficaria horas aqui com você. Carol, me fala agora um conselho. Né? Geralmente eu sempre falo, o que você pode dar de diamante para as nossas alunas, que a gente chama elas de diamante, que a gente precisa se lapidar todos os dias, né? Às vezes a gente quebra do lado direito, quebra do lado esquerdo, ofusca, então a gente precisa vir aqui para bem para a gente se reenergizar e fazer essa lapidação. O que você pode dar de conselho? Sabe aquele conselho que você gostaria de ter recebido? Muitas vezes você teve que aprender na raça, ou algo que para você, sabe, a espinha dorsal de todo o negócio para ter sucesso? Eu acredito que você não é o principal pilar da sua empresa. Porque se você for o principal pilar da sua empresa, vai depender de você para tudo. Então, você enxergar o seu negócio, porque às vezes, Tati, eu acredito que lá atrás eu tinha essa coisa do ego. Eu quero fazer porque eu faço melhor que todo mundo, eu sou mais rápida que todo mundo, fazendo do meu jeito, eu faço melhor que todo mundo. Só que isso é a maior armadilha que a gente pode ter. Você é essencial no seu negócio, mas se você for o pilar que segura tudo, você não vai conseguir crescer, porque só você tem 2 mãos, você só tem 2 pernas, como é que você vai fazer para você segurar tudo? Então, eu acredito que você precisa entender que a sua empresa precisa andar sem você para que você consiga buscar novas oportunidades, porque o mercado, a sua empresa vai crescer quando você olha de fora para dentro. Fantástico, gente, é exatamente isso. Processos muito bem claros, muito bem definidos, pessoas totalmente engajadas, né? Toda a parte de tecnologia, de inteligência de negócio muito bem estruturado. A gente está vindo, né, numa inovação muito grande que é a inteligência artificial. Então, de fato, o que você puder colocar de tecnologia, e para ser empresária precisa ser fuçativa, precisa ser inconformada,
precisa ser inovadora, né? Fazer mais com menos, e sempre ali a gente está se lapidando de fato, né? Gente, quero agradecer muito também as nossas marcas amigas que fazem toda essa magia acontecer, os nossos patrocinadores. Então, a MVPN, que é uma excelente assessoria de investimento, Carol. É importante, né, a gente cuidar do nosso dinheiro. Com certeza. Educação financeira nunca foi algo muito fácil para a mulher, então a gente tem uma super parceira, a Paula, que cuida com muito amor e carinho para as nossas alunas. Tem a Felps, produtos de cabelo, maravilhosa, da Ju, incrível, uma empresa realmente que está revolucionando do Brasil para o mundo, né? Shampoos, cremes, enfim, adoro. Você vê Felps aí na farmácia, nas lojas aí de beleza, pode saber que faz parte do ecossistema da eBem. A Mondial também, que é uma gigante na área air fryer. A gente não vive mais sem air fryer, a gente não vive mais sem aquele secador que não deixa o cabelo elétrico. Agora eu comprei um aquecedor, porque eu tô morrendo de frio, tá frio aqui em São Paulo, enfim, eletrodomésticos, eletroeletrônicos fantásticos. Agrega benefícios, plano de saúde é fundamental, Importante. Benefícios de vida, então agrega, tá aí junto com a NR1, fazendo o melhor para tua empresa. A Talk Communication, uma empresa maravilhosa de tecnologia e também de atendimento ao cliente. O cliente não tem jeito, né? Ele quer saber tudo na hora. Então, precisa ter um atendimento ali 24 horas, totalmente online. E a FilmLab maravilhoso, que é esse estúdio incrível de uma das nossas alunas, Miss Mind, da Willa, junto com o seu time, que faz essa magia acontecer. E todo mundo que tem medo de falar em público, gente, precisa vir numa aula da Willa de encantatória, que você vai sair de lá palestrando, viu? Porque a gente faz milagre. O que acontece, Carol? A mulher, a gente não tem muito tempo para ficar estudando demais, não. Né? Então, a gente, na eBem, a gente é muito prático. A gente vai, tira toda a espuma, vai direto para o café. Então, o MBA, que geralmente aí você poderia demorar 4 anos, a gente consegue fazer em 3 meses, sabe? É uma imersão prática, rápida, aplicável, relevante, que faz toda essa magia. Então, é muito gostoso e vai ser muito bom ter você conosco, tanto no Conexão, 22, 23, 24 de setembro, no Toca Marine Hall, quanto lá na eBem também, compartilhando tua história, ensinando tudo para essa mulherada e aprendendo sempre, né? Porque a vida é uma grande evolução, né, Carol? Com certeza, ainda mais quem ensina o que vive, né? Você passou por tudo isso, então as pessoas que estão lá passou por todo o processo. Isso é o mais importante, a vivência para ensinar a gente ali que está no caminho. Exatamente, muito bom. Gente, vocês comerem Carol Coutinho por aí, de hoje em diante vocês me marcam a Carol, né? Isso aí. Fala, gente, olha, sou da eBem, ouvi vocês na eBem, comenta, se você gostou, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada demais, Carol. Obrigada, amei. Tati, amei estar aqui com você. Obrigada. Muito bom. 1, 2, 3 e brilha.